Irmãos, isso é muito bom. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Nós somos uma família com todos os benefícios e todas as dificuldades de uma família. O que é maravilhoso, graças a Deus, né? Então, que bom que vocês estão aqui, estamos muito felizes. Vocês vão ter oportunidade depois de conhecer os irmãos da igreja. São todos muito queridos e vocês também. Então, uma alegria ter vocês aqui. Nós estamos no domingo de manhã. Se eu engasgar em algum momento, vocês vão ter que desculpar, irmãos. Semana passada eu fiquei no final de semana bem ruinzinho da garganta e durante a semana tive umas recaídas. Essa mudança de tempo maluca. Durante os nossos domingos, né? Domingos pela manhã, a gente normalmente tem o compartilhar e a troca de experiências, mas a gente está dedicando um tempo, no nosso domingo de manhã, a reforçar alguns princípios da nossa fé, né? Inclusive, esse é o nome da série de mensagens que a gente está ministrando e estão disponíveis no YouTube também. Você pode, se você perdeu alguma, você pode voltar. São questões que são muito importantes para nós, são questões que precisam estar muito sólidas. Algumas coisas na fé cristã, no que os doutos chamam de teologia, são um pouco nevoadas. Então dá para a gente enxergar de um jeito diferente e conviver. Mesmo pensando diferente, a gente convive. Mas algumas coisas na fé cristã são basilares. E essas coisas não podem ser negociadas. Alguns valores nossos. E não são questões de moralidade, não são questões, às vezes, nem relacionadas a práticas e etc. Não, mas são principalmente ações de Deus, coisas que Deus fez, coisas a respeito do caráter de Deus, coisas que dizem respeito à maneira como nós nos reunimos, à centralidade de Cristo. Esses itens, essas coisas nós não podemos negociar. Esses são valores que nós não podemos abrir mão. E hoje nós queremos falar de algo muito especial: a certeza e a alegria da salvação. A certeza e a alegria da salvação. Eu não tenho lá tanto tempo assim de trajetória cristã, né? Eu sou desgastado pela vida, mas eu não sou tão velho assim. Ao longo dessa história, eu conheci muitos cristãos sinceros, homens e mulheres de Deus, que buscavam o Senhor de todo o coração, que viviam uma vida quase que sacerdotal, e que ainda tinham um medo no coração, ainda tinham uma dúvida com relação à certeza da salvação. Se eles podiam ter certeza da salvação ou não. Então, eles não podiam desfrutar de plena alegria, porque a salvação deles, na cabeça, no coração deles, não era uma certeza. Imagina você se relacionar com o Senhor, você viver uma vida de igreja, e sempre está em dúvida se o que você está fazendo garante a vida eterna e anula os seus pecados, né? Ou não. Você não tem essa certeza. Então, sempre vai ter um ponto em você que não consegue confiar completamente, que não consegue ter esperança completa, não consegue se alegrar completamente. Aquela pergunta que é bem, conhecida. Se você foi salvo uma vez, você está salvo para sempre? É possível perder essa posição de redimido diante do Senhor? Algumas dessas questões relacionadas ao que a gente chama de soteriologia, ou a doutrina da salvação, elas são difíceis de responder, porque alguns aspectos disso, alguns processos disso, são coisas que só o Senhor conhece. Mas a Escritura nos revela de maneira suficiente. E lembra que uma das coisas que a gente já viu aqui é a suficiência da Escritura e o quanto que ela é sólida e consistente em si mesmo para nos dar certezas e alegrias. E é por isso que a gente vai voltar para a palavra e a gente vai ver o que a palavra diz a respeito desse processo do que é ser salvo. A gente fala muito sobre ser salvo. E a gente quer muito que os nossos amigos sejam salvos, os nossos parentes sejam salvos. Mas o que significa ser salvo? O que é a salvação? E o que é essa coisa que a gente fala, mas que a Bíblia tem que ser a nossa base sólida, certo? Então a gente precisa, às vezes,
escavar um pouquinho. Escavar além do senso comum, sabe? Quando a gente tem um senso comum a respeito de alguma coisa, nem sempre ele é preciso. Então vamos escavar um pouco e tentar compreender quais são as bases que a Escritura dá para essa nossa certeza e alegria da salvação. É importante pontuar que a gente não vai esgotar com uns 20 minutos, 30 minutos, eu sempre falo mais do que devia, de exposição que a gente vai ter aqui, eu não vou conseguir esgotar esse assunto. Né? Tem algumas coisas que eu vou falar, isso a gente deixa para outro dia, isso a gente deixa para outro dia. Mas as coisas mais importantes, eu gostaria de refrescar a memória dos irmãos. Não é que os irmãos não ouviram isso, os irmãos conhecem. Mas talvez a gente precise relembrar. Por quê? Primeiro, para consolar os irmãos. Precisamos consolar uns aos outros com a certeza e a alegria da salvação. Você pode estar passando por dias difíceis, como a irmã Olga relatou, como eu passei nos últimos dias, o irmão Alex passou. Todos os irmãos estão passando por dias difíceis. Incertezas. Alguns de nós perdemos parentes próximos recentemente, né? Temos aqui na igreja algumas histórias. Essas pessoas andavam com o Senhor. Qual o destino delas? Nós temos certeza e estamos alegres que o destino dessas pessoas é a glória, porque a palavra nos garante. E nos sofrimentos, nós podemos ter certeza de que eles são temporários e que os sofrimentos não nos definem. E nós podemos nos alegrar, porque por meio dessas coisas, nós estamos sendo transformados e santificados. Outra coisa importante é preparar os irmãos para a evangelização. Porque a gente tem um senso comum a respeito de como pregar o evangelho que carece de solidez. Né? A gente tem o hábito de usar Romanos 10 como uma base para o nosso evangelismo. Então, todas as pessoas que invocam o nome do Senhor são salvas. Mas se a pessoa... O que a gente chama de invocar o nome do Senhor? Declarar o senhorio de Cristo, falar que Ele é Senhor sobre a sua vida, declarar a sua incapacidade de se salvar sozinho. Mas a pessoa que você está falando tem essa compreensão, ela tem essa dimensão de que o que ela está fazendo é abrir mão do desejo de se salvar e confiar completamente em Deus para que Ele o salve, é atribuir ao Senhor a iniciativa da salvação. Isso é uma coisa que a gente não pensa muito. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, todo aquele que é salvo por meio da fé, é por declarar que Deus o salva e que Ele não pode se salvar por si mesmo. As nossas obras não podem nos redimir. E a gente vai entrar um pouco nisso. E estabelecer marcos a respeito daquilo que a gente crê. É muito importante estabelecer marcos a respeito do que a gente crê. Marcos sólidos. Porque no dia, eu gosto muito dos exemplos marítimos, como os irmãos conhecem, apesar de eu nunca ter sido um bom navegador. Mas, numa tempestade, se você sabe onde a terra está, você fica muito mais seguro. Você tem um farol lá, tá tudo enevoado, mas você sabe que aquela direção é a certa. A nossa vida, a gente vai passar por muitos momentos de dúvida a respeito dos processos de Deus em nós. E não está errado, não se sinta culpado quando você duvida. Não tenha medo de perguntar para o Senhor, Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Mas uma coisa você tem que ter certo, discipline o seu coração a crer em Deus. E deixe a Bíblia fazer afirmações para o seu coração. Amém? Esses marcos são importantes. Algumas coisas vão mexer, Alex. Algumas coisas vão tremer. Mas tem lugares em Deus que nunca se movem. O Senhor é imutável a respeito do que Ele nos diz. Amém? Tudo isso era preâmbulo, gente. Imagina se eu fosse falar livremente. Primeiro, a salvação. Queria nossa produção, Romanos capítulo 3, versículo 23, na tela. Falhou, a gente ia combinar melhor isso. Produção, aí foi. Romanos capítulo 3, versículo 23. E eu queria pedir, produção, para colocar na NVT. Sabe por quê? Porque não é a tradução que a gente usa normalmente, aí tira todo mundo do conforto. Aí, 10 essa produção. Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Romanos é uma epístola, né? A gente gosta de chamar de Evangelho de Paulo, porque lá a gente vê todo o entendimento que Paulo, a partir do seu lugar de ser um estudioso da palavra, de tudo que ele entendeu a respeito do processo de salvação. Irmãos, todos pecaram.
Nenhum de nós é justo, nenhum de nós é capaz de se salvar por si mesmo. Da criança mais fofinha até o idoso mais gentil, e às vezes o idoso fica chato, o idoso mais chato, eu estou caminhando para isso, ser um idoso. Eu estou caminhando para ser um cara extremamente ranzinzoga. Eu estou caminhando para ser uma pessoa insuportável quando ficar velho. Deus me livre. A turma aqui do Não Profetiza já começou. O Davi caído é terrível. Ainda bem que eu estou sendo santificado. Eu estou sendo. Calma, vou chegar lá. Eu preciso. Calma, gente. É uma escada. Tem medo do idoso do Davi? Você tinha que ter medo do Davi jovem. O idoso ele tem menos energia. Ele age menos. Salvo alguns idosos aqui que eu tenho medo deles. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum de nós é capaz de se salvar sozinho. Nenhum de nós tem uma imagem incorrupta de Deus em si. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas depois da queda, essa imagem ficou danificada e não há possibilidade de você se limpar sozinho, de você viver uma vida santa sozinho. E você nem quer isso, porque o nosso desejo é um desejo pecaminoso. E por mais que a gente se esforce para ser bom, as nossas tentativas de fazer o certo resultam em males ainda piores. Não é o que Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, até 12. Romanos é maravilhoso, é o livro da minha vida. É isso que ele fala, você é incapaz de se salvar sozinho. E admitir isso é muito bom e nos liberta. Nos liberta do jugo de achar que nós podemos de alguma forma agradar a Deus. Nós não podemos. Nós não podemos nos salvar. As nossas obras, sejam boas ou más, elas não contam para a nossa salvação. Essa ideia de que todos carecemos da glória de Deus. Versículo 24, produção. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo de nossos pecados. É Deus quem, pelo fato dele ter enviado Jesus ter morrido no seu lugar. Pelo fato de Jesus ter pagado o preço que era para você pagar, ele assumiu a culpa que era sua, e agora você é justo, porque quando Deus olha para você, você está vestido de Cristo. Isso é maravilhoso, Vinícius. O pai não olha para o Davi caminhando para a idade ranzinza. Ele olha para o filho, e quando ele me vê, ele vê Jesus. Deus, eu vou pular vários processos aqui. Eu queria ler tudo isso com vocês, mas olha como é precioso isso. O pai não pode te julgar. E ele nem quer te julgar. Porque quando ele olha para você, ele vê Cristo. Ele lembra do que o filho fez. Ele lembra que você foi declarado justo e inocente porque Cristo assumiu o seu lugar de culpa para te dar um lugar de justiça. Um lugar de glória. Um lugar de aceitação. Romanos capítulo 5, versículo 12, produção. Ele fala assim, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Pela desobediência de um só. Produção, o 13. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Essa história da lei eu não vou entrar. Pula, produção. Vamos para o 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Pela desobediência de Adão, todos os seus descendentes herdaram o pecado. Pela obediência de Jesus, todos aqueles que nasceram de novo pela fé são declarados justos. E isso é muito precioso para você chegar para qualquer pessoa que vive em opressão, que vive em culpa pelo que fez no passado ou pelo que está fazendo agora. Você olha para essa pessoa e fala assim, quando você crê em Jesus, você nasce de novo e Deus declara que você é justo, porque você confiou nele para a sua salvação. Essa graça ativa o nosso coração, porque não confia em si. Irmãos, eu não posso confiar em mim. E você não pode confiar em você. Mas você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Jesus. Você pode ter certeza que Jesus declara você justo. O Pai declara você justo. Pela obediência de Cristo. Pela obediência de um só. Muitos são considerados justos. Isso é muito
precioso. Faz a alma exultar, né? Aquele hino que a gente canta muito. Efésios capítulo 2, versículo 4. Produção. Deus é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, sim, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Esses versículos de Romanos mostram o aspecto legal da salvação, não só. Eles mostram um aspecto de declaração de Deus. É como se fosse um juiz olhando para baseado na Constituição, baseado num código de leis, e ele fala assim: pela lei, alguém morreu no seu lugar, portanto, eu declaro que você é justo. Efésios mostra que não é só uma questão legal, é uma questão orgânica também. Porque o pecado não atingiu só culpa e justiça, ele atingiu vida e morte. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas o Senhor nos ressuscitou, nos deu uma nova vida. Uma vida que é incapaz de pecar. E a gente hoje anda com essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma vida em mim, que é de Deus, é santa. E eu também ainda convivo com uma velha natureza que peca. Qual das duas eu alimento? É aquela que produz mais fruto. Os meus atos são mais visíveis. Em qual vida eu alimento mais? Mas uma coisa você tem que ter certo. Deus declara você justo. E Ele te resgatou de uma morte eterna. A Bíblia chama todo esse processo de redenção. E a gente chama de salvação muito mais por um senso comum. Mas a Bíblia chama de redenção. Por quê? O que é redimir? Algo que era seu, foi roubado de você, e você paga um resgate para ter de volta. Nós éramos de Deus porque Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para Ele. Mas nós somos roubados de Deus e por vontade nos afastamos dele. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Fomos enganados e escolhemos o erro. Desobedecemos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não permitiu que nós vivêssemos na irresponsabilidade das nossas escolhas. Ele nos redimiu. Ele nos trouxe de volta para si. Ele comprou aquilo que era dele por um altíssimo preço, a vida do seu único filho. E por isso hoje nós temos graça e um lugar diante de Deus de filhos como Jesus. Isso é algo muito precioso e me toca muito o coração. Essa redenção, ela fala de dois aspectos: de uma regeneração, que é um aspecto de vida, e de uma justificação, que é um aspecto legal. Ou seja, nós só nascemos de novo, portanto não temos mais a vida que morre. Nós temos uma vida que dura para sempre. Amém. E nós também não temos mais a culpa do pecado, porque Cristo assumiu essa culpa no nosso lugar. O que não quer dizer que a gente possa viver uma vida de qualquer jeito. Porque nós estamos justificados. Mas há uma coisa que ainda está acontecendo, que alguns autores gostam de chamar de completar a salvação, é a santificação. As nossas atitudes que antes imitavam a queda, imitavam a desobediência, agora elas precisam imitar a glória. Elas precisam ser conformadas ao caráter de Cristo. Isso acontece como? Convivendo com Ele. Quanto mais nós estamos com Jesus, em disciplinas, de oração, de louvor, de leitura, de comunhão com os irmãos, de serviço na igreja, todas essas coisas vão produzindo a imagem de Cristo em nós. E nós vamos nos tornando mais santificados. O processo de redenção aconteceu uma vez e foi completado. O processo de santificação leva a nossa vida toda. Isso é importante que vocês tenham em mente. O que Cristo fez, está feito. Não é possível você alterar o estado do que Deus fez. Ele te escolheu, Ele te redimiu. Mas a santificação é um processo, é como se nós trabalhássemos junto com Deus nesse processo de santificação. Isso traz alguma confusão às vezes para os irmãos. Os irmãos acham que por ainda não estarem santificados, eles ainda não estão salvos. Não é verdade.
Aquele que já foi redimido ainda peca. Ele ainda sofre com o aguilhão da morte. Embora não tenha o poder de te matar eternamente, tem o poder de te fazer sofrer. Tem o poder de afetar sua consciência. Tem o poder de te tentar e depois de te acusar. Aliás, esses são os dois únicos poderes que o diabo tem. Ele pode te tentar e quando você cair, ele pode te acusar. Nada além disso. Se você não cai em tentação, você também não cairá em acusação. É importante prosseguir na santificação. Amém? Mas sobre a santificação, nós falaremos num próximo capítulo. E agora a gente entra no quê? A expectativa da criação é ver os filhos de Deus completamente santificados. Produção, na tela, Romanos 8. Romanos 8, 38, produção. Coitado do Raiz, sofre comigo. Eu estou convencido, nem morte, nem vida, nem anjo, nem capeta, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, depois tem várias outras coisas, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que a redenção fez com você. Te deu acesso a um amor de Deus do qual você não pode ser separado. Certo? O 8:15 também é muito precioso, mas a gente vai ler um outro dia. A expectativa da criação. A gente podia falar um dia sobre a expectativa da criação, Alcides. É massa. Agora vamos falar sobre a certeza. Porque a gente falou o título era, eu fui taxonômico aqui. A certeza e a alegria da salvação. Aí eu falei da salvação, agora a gente vai falar de certeza, entendeu? Vamos lá, certeza. Como a gente pode ter certeza de que tudo isso é verdade? Eu fiquei pensando em várias maneiras de responder isso para vocês, e eu cheguei à conclusão de que a melhor é que foi muita graça naquele momento. Eu estava orando e fui às lágrimas quando isso aconteceu. Era a certeza da salvação é baseado no próprio caráter de Deus, a própria natureza de Deus, a identidade de Deus, aquilo que Ele fala dele mesmo e aquilo não, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa dela e não é exatamente. Mas quando a gente olha para como Deus agiu ao longo de toda a história do povo cristão, ao longo de toda a história da Bíblia, tudo que é relatado de Deus mostra alguns traços de caráter que nos dão certeza a respeito de que a nossa salvação é certa. Olha só, primeiro, 1 João, capítulo 1, versículo 5, fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém? Fala isso, Deus é luz. Nele não existe treva nenhuma. O fato de Deus ser luz indica que não existem segundas intenções em Deus. Não existe uma sombra, não existe escuro, não existe penumbra em Deus. Deus é luz. Isso quer dizer que Ele não está fazendo pegadinhas conosco, no sentido de que a gente vai crer e depois Ele vai puxar o nosso tapete. A gente vai depositar a nossa confiança nele e depois Ele vai nos trair. Não! Deus é luz. Deus age na luz. Deus é verdade, não há pegadinhas em Deus. Não vai aparecer alguém falando, para você, e botar uma câmera na sua cara. Era uma pegadinha. Não tem pegadinha em Deus. Porque Deus é luz. Louve os atributos de Deus. Olha como isso é precioso. Olga, Deus é luz. Portanto, você pode confiar no que Ele está fazendo e no que Ele prometeu. Você pode ter certeza. Outra coisa, Deus não pode mentir. Produção, Tito 1. Olha só, o final aqui, ó. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Estamos nessa. E para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção, a santificação. Versículo 2, produção.
Essa verdade lhes dá o quê? Esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Quando você estiver no meio da tribulação, estiver caindo tudo, você estiver assim, meu Deus do céu, meu barco virou, a vela quebrou, e agora o que eu faço? Você olha para cima e fala, Deus não mente. Deus não trai. Deus não é corrupto. Deus não é injusto. Deus é luz. Isso tem que vibrar aqui dentro. Deus não mente. Deus não trai. Eu minto, eu traio, eu roubo, eu mato, mas Deus não se parece comigo. Eu não fiz a minha imagem, Ele me fez a dele. Eu me corrompi, mas Ele não se corrompe. Você sabe quanto isso faz a gente olhar para situações e falar, com coragem, ousadia, de caminhar na graça todos os dias, porque quem nos prometeu não mente. Ele prometeu uma salvação e uma vida eterna, e Ele vai nos conduzir para isso. Ah, mas está apertado o caminho. Tá bom, mas Deus não mente. O final é a glória. Ah, mas tem espinho. Sim, o final é a glória. E Ele não nos enganou, Ele disse que não ia ser fácil. Mas que Ele estaria conosco, essa é a promessa que Ele fez. Até agora Deus não mentiu. Não é com você que Ele vai começar. E outra coisa, Deus é justo. Se todas as outras pudessem falhar, o fato de Deus ser justo e de Ele já ter recebido o pagamento. Porque Jesus bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. A gente esquece desse fato. Jesus foi punido por Deus. Ele foi esmagado. Não foi uma morte comum. A morte de Jesus foi uma morte única. Foi uma punição cósmica. Todo o universo foi julgado ali. Naquele único homem, todos os pecados foram depositados e toda a culpa foi colocada. O Pai viu nele a nossa culpa. Quando Ele disse, está consumado, é porque a ira de Deus havia se esgotado sobre Ele. Sobre Ele. A gente fica pensando, e a gente pensa erroneamente, que Deus vem julgar o mundo por causa dos pecados. Não é isso. Os pecados foram perdoados em todos aqueles que creram. Deus vem julgar o mundo por causa da incredulidade. Porque Cristo foi oferecido como uma porta de salvação. E os homens e mulheres desobedientes recusaram o Filho. Mas todo aquele que olhou para Ele e creu, foi salvo. Me diz, Deus é injusto? Deus trai? Então você pode ter certeza da sua salvação. Não é baseado nos meus atos, nas minhas obras que eu tenho certeza. Porque eu oscilo. Até no interesse pelas coisas de Deus eu oscilo. Eu tenho certeza de que sou salvo. Porque Deus me garante, baseado no caráter dele, a minha salvação está apoiada na obra de Cristo. Você consegue perceber o quanto isso é incrível? A obra de Cristo nos garante salvação. O caráter do Pai nos garante certeza. Certeza! Mas nem toda certeza é alegre. Algumas certezas não são alegres. Mas na salvação, nós podemos nos alegrar. Quando você paga uma dívida, você fica muito alegre, não fica? E se por um milagre essa dívida for paga por outrem? Melhor. Então, esse alívio
A minha dívida foi paga. Foi paga por Jesus. Medo de morrer é um negócio que todo mundo tem, especialmente quando está doente ou está numa situação perigosa. Tem medo de morrer. Mas nós somos livrados da morte eterna. E aquilo que se vê hoje de nós não é quem nós verdadeiramente somos. Existe uma identidade preservada para nós nos céus, a ser revelada quando Cristo for revelado. Então, essa casca aqui é útil, por enquanto. Haverá um dia em que a borboleta vai sair do casulo, velho, e o mundo vai ver quem a gente é de fato. E nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso é uma promessa de 1 João capítulo 3. Amém? Amém? Portanto, a morte não tem poder mais sobre nós. Ela pode matar a nossa carne. Mas o que é a carne? É temporária, envelhece, adoece. Existe algo em nós que dura para sempre. A glória de Deus repousa sobre nós. Outra coisa, nós não podemos traçar destinos certos para nós. Quando eu era criança, eu queria ser piloto de avião. Eu devo ter assistido Top Gun e achei massa, e queria ser o Maverick. Não deu certo, porque aí eu fiz elétrica no Senai, depois eu fiz engenharia, eu fiz a área de meio ambiente, eu me formei em meio ambiente, e hoje eu sou designer gráfico. Que é um caminho completamente lógico. Se você for olhar, faz todo sentido. Eu não fui capaz de governar o meu destino. Eu não sei para onde eu vou. Quer dizer, não sabia. Porque hoje há um destino glorioso para todos nós. Não é a rabugice... Agora faz sentido, Alcides, que você ficou me antecipando. Não é a rabugice da velhice. Não. É a glória. É por isso que os nossos idosos são tão fofinhos e amados. Porque a glória de Deus está sendo colocada neles. E eles vão ficando menos rabugentos de quando eram jovens. E mais ativos, mais dinâmicos, dando tapa na nossa cabeça. Você é tão jovem, está aí cansado, eu estou aqui idoso e estou te dando... Sai na mão comigo, você vai perder. Qualquer idoso aqui na igreja se apanha, cara. Jovens, vocês aí. Qualquer um de vocês apanharia de qualquer idoso. Porque eles são cheios de um destino glorioso. E isso a natureza caída não pode fazer. É a glória de Deus que vai sendo acrescentada a nós e vai nos tornando parecidos com Jesus. Mas Filipenses capítulo 1, versículo 6. Produção. Filipenses 1, 6. Vai lá, lê aí, vai. Tem certeza. Tem certeza. Oh! Vai! Eu tenho certeza. O que nos garante a alegria da salvação é outra vez o caráter de Deus. Porque Deus é luz, Deus é justo, Deus não mente. E Ele prometeu que vai santificar você até o dia de te levar. E o que você está vivendo agora não é tudo o que há para viver. Você está no meio, talvez no final, talvez no começo de um processo de santificação. Mas Deus não vai desistir da obra dele. Ele não enviou Cristo em vão. Você não foi redimido em vão. Você não foi escolhido em vão. E Ele não deixou na sua mão o volante desse processo. Porque você corre o risco de fracassar. Mas Ele não se dá essa liberdade. Porque o caráter de Deus é responsável o bastante para guiar você na santificação. Deixe Deus santificar você. Abrace isso como uma meta de vida. Porque Deus não vai parar.
Deus não vai deixar você pela metade. Quando eu falo de certeza e alegria da salvação, eu não estou falando de certeza e alegria do que eu sou capaz de fazer em uma salvação. Eu estou falando da certeza e alegria do que Deus é capaz de fazer em mim, no processo que eu chamo de salvação. Que Ele começou a planejar antes de pensar em criar todas as coisas. Deus não mente. Isso precisa renovar o nosso coração. Se você, por acaso, está frio ou tímido, inseguro, te falta forças para orar, te falta forças para louvar, compreenda que isso é por enquanto. Porque o caráter imutável de Deus não desistirá de você até que você retorne. Ele com amor te guia, te faz passar por dias difíceis e dias mais fáceis, mas nunca saiu do seu lado. Nunca deixou na sua mão o controle da santificação. É Deus quem está fazendo tudo, realizando tudo, imaginando tudo em nós. E é para o nosso bem. Tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Porque Deus é justo, Deus é bom, e Ele nos conduzirá à glória. Tudo o que nós passamos, irmãos, é um caminho de santificação que termina na glória. Perdas, ganhos, crescimento e contração. Dias de muitas pessoas na igreja, dias de poucas pessoas na igreja. Sucessos e fracassos. Sabe quem não pode ser redimido? Aquele que confia em si mesmo. A única coisa que você não deve fazer é confiar em si mesmo. E achar que pelos seus próprios atos pode traçar o seu destino rumo à glória. Tudo que o homem pode fazer sozinho é caminhar para a destruição. Tudo que o homem pode fazer sozinho é traçar um plano para o inferno. E chegar lá com sucesso. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Diga isso para a tentação. Quando ela vier, te conduzir ao pecado. Porque você é tentado, eu sou tentado. Diga para ela assim, eu não posso vencer você. E talvez eu vá cair. Talvez eu vá pecar. Talvez você consiga me vencer agora. Mas eu confio em Deus que um dia você não me vencerá mais. Um dia eu vou ser santificado bastante para recusar você. E aí peque ou não peque. Mas confie em Deus. Escolha a santificação quando você tiver forças. Eu não estou dizendo para você ser indolente e fraco com o pecado. Não, eu estou dizendo que você talvez não tenha força sempre. Mas você deve cair e se levantar depois. Porque se você permanecer no pecado, é sinal de que você está confiando em você. E você acha que pode vencê-lo sozinho. Quando você se levanta, você fala assim, Senhor, eu não sou capaz. Mas o Senhor, porque o Senhor prometeu, eu vou me levantar. Quando vier o sofrimento, quando vier o prejuízo, quando vier a dor, permita-se sofrer. Não seja tolo de achar que tem que ser forte e não chorar, não reclamar, não brigar, não duvidar. Tem dia que você vai duvidar da existência de Deus. Duvide um dia, no segundo volte, porque a crença nele não depende de você. Depende da fé que ele colocou no seu coração. É ele quem faz a gente crer. No outro dia, você vai desconfiar da eleição. Ah, Deus, impossível você ter me escolhido. Olha o que eu estou passando. Aí ele vai falar assim, não, tá bom, duvide um dia. Eu volto amanhã. Terceiro dia, talvez você duvide da igreja. Desanime de caminhar com os irmãos. Duvide um dia. Há um amanhã. E no amanhã você vai falar assim, tá bom, vacilei, fui eu, cabeçudo, vou voltar. E aí ele fala, volta. Porque não está na nossa mão. Esse processo não está na sua mão.
não está na minha mão. É o Senhor que está fazendo. E isso é glorioso. Isso nos dá o quê? Certeza e alegria da salvação. Amém, irmãos? Era isso que eu queria dividir com vocês.